Fala, galera, sejam... Não, Samela, tem o seu nome bonitinho, entendeu? Fala, galera, meu nome é Samela e sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. Não, ao nosso canal não, ao nosso culto. Nossa igreja? Nossa igreja? Nossa igreja, isso. Fala, galera, meu nome é Samela e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso culto, ao nosso domingo aqui na capela. Você que é daqui de Volta Redonda, eu gostaria de te fazer um convite. Vai aparecer aqui na nossa tela o nosso endereço. Eu gostaria de estar te convidando para você colar em um dos nossos cultos, que rola aos domingos, às 10 da manhã e às 19 horas da noite. E você que não é de Volta Redonda, pode também nos acompanhar através de nossas redes sociais. Aproveitando também que você já está aqui no YouTube, já se inscreve aqui, já deixa o seu like, já ativa o sininho para você receber todas as nossas notificações. Deixe seu comentário aqui também. E nós separamos uma palavra excelente para você e para sua família. Então, se acomode aí e aproveite. E até daqui a pouco. Nós vamos fechar essa minissérie nossa, aonde a gente está falando sobre propósito. Propósito. Deixa eu colocar São 11 horas. Já deixa aberta aí a sua Bíblia, onde está a parábola do joio e do trigo. Abre aí. Mateus. Está em Mateus aí. Mateus o quê? Quem sabe onde está? Agora lascou, hein? Agora vamos ver se vocês estão bons de Bíblia mesmo. Por isso vocês têm que vir aí na quinta-feira. Estudo bíblico. Estou falando sério, gente. Não sei onde está, não. Acha aí. Quem vai achar? Vou fazer gincana de Bíblia, né? Não vale celular, hein? Mateus 13? É 13? Mateus 13 aí, ó. Viu? Não valeu a Lohane porque ela usou o celular, né? Então, vale. Foi no Google. Se for no aplicativo ainda vale, né? Mas no Google não vale. Mateus capítulo 13, de 24 para frente, é o que a gente vai falar. Mas antes da gente chegar no texto, deixa aberto aí. A gente fez essa minissérie de 3 mensagens sobre propósito. Hoje, durante o pré-culto, a gente também falou bastante sobre propósito. E é interessante, esse tema é muito interessante, porque ele fala diretamente com a nossa identidade. E chegando no ponto de celebrar 5 anos de aniversário, um aniversário de 5 anos, né? Eu acho que é muito importante a gente entender quem nós somos, que identidade é essa que nós temos. Na primeira mensagem a gente usou o exemplo da música do Zeca Pagodinho, e aí a ideia foi usar essa música, Deixa a Vida Me Levar, para mostrar a flexibilidade, que embora a gente tenha um plano, um propósito, a gente precisa ser flexível, porque às vezes Deus mostra outros caminhos. Então, essa é a primeira ideia, né? Foi a primeira mensagem, está tudo no YouTube também. Na segunda mensagem, eu trouxe uma mensagem que fala muito alto comigo, que é a mensagem do propósito e do prazer. Né? Quem se perde no propósito, tropeça nos prazeres. E aí tem muita gente tentando preencher a vida com prazeres porque não sabe o propósito que tem, não sabe o propósito de vida que tem. E aí eu citei algumas ideias, algumas ferramentas e por aí vai, eu tenho várias, você pode conversar comigo depois, é um assunto que eu amo. E hoje a gente vai falar ainda sobre propósito, mas eu vou falar sobre a confusão que muita gente faz entre o propósito e o processo. Essas palavras são propositais para você memorizar, o propósito e o processo. Tem muita gente que confunde o caminho com o destino. Na situação que a gente se encontra, nas circunstâncias que a gente se encontra, você fala, meu propósito de vida não vale nada. Por quê? Porque eu estou num trabalho que eu nem gosto. Mas isso é o processo. E aí a ideia de hoje, da gente aprender de hoje, que é a minha última gota de esperança para antes da gente entrar nesse aniversário e virar essas chaves, porque aí a gente está depositando toda a nossa confiança no Espírito Santo, que ele vai usar esses pregadores que são de fora, que não conhecem o nosso contexto muito bem, para entregar palavras para nós enquanto igreja, para que a gente ande para frente em direção ao nosso propósito. A ideia de hoje é a seguinte: foco no propósito para conseguir aprender durante o processo. Porque tem muita gente que desperdiça o processo porque não está focado. A gente está distraído. Então, foco no propósito que Deus deu para nós, para a gente aprender durante o processo. Hoje deve ser uma das mensagens mais polêmicas, principalmente quando eu abordar situações que não são confortáveis para nós, mas que faz parte da nossa identidade. Faz parte do propósito que Deus deu para nós enquanto capela.
Uma coisa é a gente se espelhar em igrejas que a gente gosta e ver coisas positivas. Outra coisa é a gente saber quem a gente é de verdade. A gente fala isso muito na Austrália, da igreja da onde eu vim. Quando as pessoas perguntam, por que as coisas são assim? Porque a gente sabe, eu sei quem eu sou, eu sei como que a gente deve construir e eu sei para onde a gente vai. São as 3 frases que a gente usa. Então hoje, quando as coisas parecerem controversas, anota, reflete durante a semana, porque isso faz parte da nossa identidade. Rapaz, olha o que os caras fizeram. É isso mesmo? Rapaz! Aham. Muito bom. Vou até tomar um copo d'água. Foca na caneca. Traz pra mim aqui, câmera 2, traz pra mim aqui. Rapaz, ficou bonita mesmo. Parabéns. Pra quem fez, não sei quem fez, mas parabéns. Mas eu vou tomar água aqui e vou fazer o seguinte. Vamos ver se a gente arruma um negocinho para botar aqui, porque eu vou derrubar ela. Então, deixa aqui com a minha assistente de palco. Vamos lá. Foco no propósito para a gente aprender durante o processo. O que é o foco no propósito? Primeira coisa que eu vou ensinar para vocês, vou tentar ser rápido. Primeira coisa que eu vou ensinar para vocês é entender o que é essencial. O que é essencial? Essencial é uma palavra que a gente joga no ar hoje e não entende o que quer dizer. A maioria das pessoas nem considera de verdade o que é essencial. O que é a essência do perfume? Quando o perfume acaba no jarro ou no frasco, se você cheirar dentro do perfume, você ainda consegue sentir o cheiro. Isso é a essência. É o que exala naturalmente daquilo ali. Tá? Não precisa fazer força. E a gente precisa entender a diferença entre essencial, crucial e importante. Anota bem isso daí, que isso faz toda a diferença para nós. O que é essencial, o que é crucial, o que é importante. Por que eu pedi para você abrir na parábola do joio e do trigo, em Mateus capítulo 13? Porque aqui você vai ver exatamente na nossa identidade o que é essencial, o que é crucial, o que é importante. Essencial é aquilo que sai de dentro. Na vida do cristão, por exemplo, só tem uma coisa que é essencial. Mas nada é essencial. Não tem nada que Deus colocou dentro de você que sai naturalmente se você tiver recebido o Espírito Santo, a não ser o amor. É por isso que Paulo fala, não deve nada para ninguém, a não ser o amor. É por isso que Paulo fala, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor. Ainda que eu tivesse todo o conhecimento, que eu entregasse meu corpo, se eu não tiver amor, nada vale. Jesus, qual é o maior mandamento de todos? Amar o próximo. Na ceia, um novo mandamento eu vos dou, que vocês amem o próximo. O que Jesus estava querendo dizer é o seguinte, se tem alguma coisa que eu coloquei dentro de vocês, não é dinheiro, não é carreira, não é destino, não é firula, é amor. O que eu quero que vocês façam é amar uns aos outros. No João capítulo 13, quando João está escrevendo, ele fala assim, a evidência daquele que é cristão, aquele que é seguidor de Cristo é o amor. O mundo não vai saber que você segue Jesus pelo carro que você dirige, pela casa que você tem, pelas férias que você tira, não. O mundo vai saber que você é cristão pela maneira que você ama o próximo. É literalmente, o objetivo literalmente é causar uma inveja santa. Esse é o objetivo do cristão, é causar no mundo uma inveja santa. É o cara chegar ali na porta da igreja e falar assim, cara, eu nunca vi um negócio desse. Eu nunca vi o cara falar de dinheiro aqui e não insistir para pedir dinheiro na igreja, não botar e falar que as pessoas estão doando uns para os outros de forma generosa, de maneira que está faltando na igreja. Eu nunca vi um negócio desse. O cara fala, eu quero fazer parte disso daí, porque isso daí faz sentido, isso daí é coerente. Afinal de contas, a gente não leva nada disso para o céu, a gente não leva parede, a gente não leva lâmpada, a gente não leva nada disso para o céu. Isso daqui é um acordo que nós fizemos entre nós, isso daqui não é santo. A gente faz com que isso aqui seja santo, ou seja, separado para um uso exclusivo, quando nós nos propusemos a ser igreja, mas isso aqui pode ser academia, isso aqui pode ser escola, isso aqui pode ser o que for. Santo é o corpo que se reúne aqui. O corpo de Cristo é santo, separado para um propósito. Isso é essencial, amor. Agora, o que é crucial? Crucial é aquilo que, se fizer, dá certo. Se não fizer, vai dar errado. Isso é crucial. Na vida da igreja, a gente precisa entender o que é crucial. Se fizer, vai dar certo. Se não fizer, vai dar errado. E para nós, enquanto capela, nós somos chamados para um ponto crucial. É Atos capítulo 2, versículo 42 até 47. Você não precisa abrir, vou te falar porque eu já memorizei isso daí, e quem é mais antigo já deveria ter memorizado também.
E eles se reuniam e eles se dedicavam aos ensinamentos dos apóstolos, à oração, à comunhão e o partir do pão. A cada dia Deus ia acrescentando aquele corpo, aqueles que iam sendo salvos. Ninguém tinha nada em comum, eles vendiam as suas propriedades e cada um abastecia ali a necessidade de um do outro. O básico disso, o centro disso é Atos capítulo 2, versículo 42. Pregação, comunhão, partir do pão e oração. São as 4 coisas que são cruciais. Toda vez que você se reunir como igreja, e como igreja a gente se reúne aqui, a gente se reúne em casa, a gente se reúne no café, todo lugar que você reunir 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 10 pessoas, com o objetivo de demonstrar, apontar para Jesus, apontar para o reino de Deus aqui na terra, isso é igreja. E quando você fizer isso, o que não pode faltar são esses 4 pilares: pregação, comunhão, oração e partir do pão. Se não tem essas 4 coisas, não é igreja. Ah, Pedro, você está sendo categórico. Exatamente. Estou sendo categórico para você conseguir diferenciar o que é churrasco com os amigos e o que é igreja. O que é o futebol de domingo de manhã e o que é igreja. Porque tem muita gente que fala assim, eu não preciso ir à igreja. É curioso porque o cara foi salvo na igreja, o cara cresceu na igreja, o cara aprendeu na igreja, o cara ministra na igreja, o cara teve experiência na igreja, aí quando ele amadurece não precisa ir na igreja. Não faz sentido nenhum. Então a gente precisa diferenciar o que é uma coisa e o que é outra coisa. Tempo de comunhão com os meus irmãos para assistir filme não é igreja. É assistir filme. E está tudo bem, porque você vive no planeta Terra. Nós não estamos no céu. A gente quer que o céu desça para a terra, mas você tem o seu cotidiano. O tempo que você está trabalhando, eu sou igreja no meu trabalho. Mentira, não é nada. No seu trabalho você está xingando o chefe. A gente não é igreja no trabalho. Você pode, no máximo, apontar para Jesus, ser sal e luz. Mas quando Jesus fala em Mateus capítulo 5, vocês sejam sal e luz, ele não está falando de igreja, ele está falando do indivíduo. Ele está falando por onde vocês passarem, vocês vão temperando a terra. Vocês vão preservando a terra. Porque se não fosse pelos santos que eu coloquei nesse lugar, já estava todo mundo caído. Mas isso não é igreja. Igreja é a reunião dos santos. Igreja, eu não estou falando santos sem pecado. Santos são aqueles que foram escolhidos, que foram separados por Deus para um propósito específico. Igreja é a reunião daqueles que, como o nosso amigo Michelin diz, saíram das trevas e vieram para a luz. Então são pessoas que não vivem mais no pecado, embora pequem, não vivem mais no pecado. São pessoas que estão convictas da sua conversão, que não praticam um estilo de vida pecaminoso. E nessa reunião de igreja precisa acontecer essas 4 coisas. Tem que ter comida, tem que ter oração, tem que ter comunhão e tem que ter pregação. Se não tem essas 4 coisas, não é igreja. Por isso que a nossa reunião tem esse formato. Quando a gente chega, a gente tem 15 minutos para comer junto. E aí eu acho impressionante que tem gente que fala assim, o culto não começa às 10 horas, o culto começa às 10h15. Aí chega às 10h15. Tem gente que é tão audacioso que chega às 10h25, porque sabe que a gente canta 2 músicas, aí vai acabar o louvor, vou chegar só para a palavra. Você não está sendo igreja. É melhor você ligar o YouTube, que aí você assiste e consome o que você quiser. Porque ser igreja implica ter comunhão. Tem muita gente aqui que a gente só vê domingo, porque a vida é corrida. Então, no domingo, quando eu me encontro com meu irmão, eu demonstro Jesus para ele e ele demonstra Jesus para mim. Isso é comunhão. Então, o culto começa às 10 horas. Para quem tem mais disposição, o culto começa às 9h30, para a gente orar junto. E aí a gente passa um tempo orando junto em comunidade. E aí depois a gente tem comunhão. E na comunhão, sempre tem, na capela, sempre tem o quê? Papá. Sempre tem comida. Porque se não tem comida, não é igreja. Aí no dia que tiver 1000 pessoas, se vira. Por isso que a gente sempre diz aqui que é muito difícil imaginar uma igreja grande. Muito difícil. Uma igreja grande é impossível? Não, mas é difícil. Porque uma igreja grande passa a ser só uma reunião de música e palestra. Porque não dá tempo de comer, não dá tempo de fazer essas coisas. A gente vai ter, se Deus quiser que a igreja cresça, nós vamos tentar. No momento que a gente vê que não está dando para ter comida, comunhão, oração, partir do pão, comunhão e pregação, a gente precisa fazer o quê? Dividir a igreja. Aí pega um tanto da igreja e manda embora. Vai plantar outra igreja. Vai lá para Barra Mansa, vai para outra cidade, já tem uma aqui. E aí, aqueles que têm esse chamado vão se prontificar para ir para lá. O exercício é sempre enviar. Não é trazer, é enviar. Isso é crucial. Se fizer, vai dar certo. Se não fizer, vai dar errado. Se não fizer, não é igreja. E aí tem o importante. O que é o importante? É o que torna bonito. É o que torna agradável. Por exemplo, cadeira torna agradável. Porque se você tivesse que me ouvir em pé ou sentado no chão,
muito provavelmente você teria uma dor nas costas. Então a gente faz o máximo que a gente pode para tornar agradável a reunião. O que, se a gente comparar com outras realidades, nós somos até privilegiados, porque tem gente que senta debaixo de árvore para ouvir a palavra. O que também não quer dizer que nós vamos forçar todo mundo a sentar debaixo de árvore, porque nós não vivemos nesse contexto. Então a gente faz o melhor que a gente pode no nosso contexto. Se você for visitar as igrejas dos pastores que vão vir aqui no aniversário, você vai ver que o contexto é muito mais luxuoso. Eles fazem o que cabe ao contexto deles. E é assim que a gente vive a nossa vida. Dependendo de onde você mora, dependendo do ciclo de amizade que você tem um estilo de vida diferente. Isso não é um pecado necessariamente. O pecado começa quando isso daí vira o seu ídolo. Então aqui, o que é importante? A cadeira é importante. A câmera é importante. Se não tiver filmagem, deixa de ser igreja? Não deixa. A única coisa é que o pessoal do YouTube não vai ver. E o que é o YouTube? O YouTube é igreja? Não. Para você que está assistindo online agora, o YouTube é igreja? Não. Você que está na sua casa aí, não é igreja. O máximo que você está fazendo é uma reunião para assistir a mensagem, que eu fico lisonjeado. Legal, parabéns. Agora, começa a ser igreja quando você reúne uma galera aí, fala, agora eu vou montar uma igreja, agora eu vou ser igreja com os meus irmãos. Vou comer um pão de queijo, vou comer uma pipoca. Olha que maneiro, vou assistir a mensagem com minha pipoca. Né? Vou tocar uma musiquinha ali, porque música é legal para nós, enfim. Se não tiver música, deixa de ser igreja? Se a gente chegar aqui e falar assim, não vamos ter música hoje. Não vai deixar de ser igreja. É igreja do mesmo jeito. A música é importante, porque torna agradável, porque ensina de uma outra maneira, porque nem todo mundo tem paciência para ouvir e aprender. Então a música é importante, a música é didática. A música é uma forma de oração. E oração tem no culto. Então nós escolhemos orar de forma cantada, mas pode ser que um dia não tenha música. Isso não faz com que nós não sejamos igrejas. Qual que é o problema de hoje? A gente colocou o importante no lugar do crucial. A troca que foi feita hoje na nossa sociedade em geral. Família é a mesma coisa. O que é crucial na família? É tempo com seus filhos, é atenção, é tempo com a sua esposa. Mas aí a gente trocou o importante, o lazer, o brinquedo, o iPhone, colocou como crucial. Não, se eu não der um telefone para o meu filho, meu Deus, todo mundo na escola tem telefone. E aí, quando a gente troca o importante pelo crucial, o essencial sai estragado. Pegou? Quando você troca o importante pelo crucial, o essencial sai estragado. Quando a gente transforma a igreja numa plataforma onde todo mundo quer aparecer, porque aqui tem network, aqui tem coisa boa, aqui a gente vai para outras conferências, aqui a gente canta, aqui a gente recebe oferta. Quando isso aqui virou uma plataforma para os músicos, a gente trocou o importante pelo crucial, porque se não tiver, não funciona. Aí o essencial sai estragado, aí não sai amor, aí sai inveja, contenda, discussão. Por isso que as pessoas falam que grupo de louvor é a pior coisa da igreja, que é onde tem mais briga. Eu repreendo isso na capela. Eu repreendo esse demônio na capela. Porque não pode ter. Por quê? Porque os nossos músicos não estão pensando em plataforma. Os nossos músicos estão pensando em servir a igreja. Entendeu? Por isso que a gente de vez em quando tem um músico só. Ou dois, né? Como hoje. É essencial, crucial e importante. Quando a gente troca o crucial pelo importante, o essencial fica estragado. Agora sim, com isso aí em mente, nós vamos ler a parábola do joio e do trigo. Que você já deve conhecer, né? Mas a gente vai ler assim mesmo. A parábola diz assim, vou virar meu telefone aqui, é mais fácil. Jesus lhes contou outra parábola, versículo 24, tá? Dizendo, o reino dos céus, o que é que Jesus falou? O reino dos céus, presta atenção. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram, Senhor, o senhor não semeou semente boa no seu campo? Então de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram então, mas o senhor quer que a gente tire o joio? E ele respondeu, não. Porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita, juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Olha que interessante. Nessa parábola, a gente tem um negócio que acontece na igreja o tempo todo.
quando você lê na sua casa a explicação da parábola, porque as parábolas elas eram contadas por uma razão. Quando Jesus estava contando parábolas, geralmente tinha os discípulos e a multidão. A parábola era para quem? Para os discípulos. Para a multidão era pão e peixe, só isso. Para os discípulos vinha o ensinamento. E na maioria das vezes, os discípulos, que eram meio burrinhos, eles não entendiam. Qualquer semelhança com a igreja hoje é mera coincidência. Eles não entendiam. Aí eles chegavam para Jesus e falavam assim: Jesus, explica a parábola. Aí Jesus ia lá e explicava a parábola. Quando ele explica essa parábola, você vai ver que ele fala assim, o campo onde foram semeados a semente de trigo é o mundo. Não é a igreja. É o mundo. Tem muita gente que fala assim, tá em algum lugar aqui do meu script aqui. Muita gente fala assim, não, mas a gente não pode disciplinar as pessoas na igreja, porque joio e trigo tem que crescer junto. Mas não está escrito que o joio e o trigo estavam na igreja. É no mundo. Deus sai a semear. Deus não está, para ser bem sincero, Deus não está muito preocupado com a igreja. Deus está preocupado com o reino. A igreja, ela faz parte do reino. A igreja não é o reino. A igreja vai acabar, você sabia disso? A igreja vai acabar. Quando a gente chegar no céu, não tem igreja mais. Não tem denominação, não tem igreja local, não tem nada. A igreja vai acabar. Agora, o reino não. Quando Jesus faz essa ilustração, ele diz que nós servimos um reino inabalável e não uma igreja inabalável. A igreja foi perseguida. A igreja é fraca. A igreja é frágil. A igreja é feita de gente. Por isso, tem problema. Então, quando Jesus está falando isso daqui, é importante que a gente entenda o seguinte: para preservar a igreja de Deus, a igreja de Cristo, foi que Deus deixou através de Paulo o que a gente chama de doutrina. É para preservar a igreja. A doutrina não é para maltratar ninguém. A doutrina é para preservar a igreja. Porque quando Jesus voltar, eu não sei se você tem essa esperança, não sei se você pensa nisso, eu penso nisso o tempo todo. Quando Jesus voltar, ele vem para buscar uma igreja santa, pura e imaculada. Você sabe o que isso quer dizer? Sem mancha, sem pecado. Então, se não tem doutrina na igreja, se não tem ordem na igreja, se não tem regra na igreja, porque muita gente acha que isso daqui é uma bagunça, a capela é uma bagunça sem regra, se não tem doutrina, as pessoas vão caindo no pecado e as coisas se desviam. Então, o nosso objetivo não é machucar ninguém com doutrina. A doutrina é para direcionar as pessoas. O que eu não estou dizendo, muita gente confunde, acha que doutrina é regra de usar calça, ou usar saia, ou usar cabelo grande. Isso não é doutrina. A palavra doutrina significa o que fazer. O que fazer. Isso é que é a palavra doutrina. Então, quando você vem para a igreja domingo, presta atenção se isso não faz sentido. Quando você vem para o culto de domingo, você vem na esperança de ouvir uma palavra para descobrir o que fazer. Isso é doutrina. Por isso que eu estou falando aqui de essencial, de crucial, de importante. Porque você vem para descobrir o que fazer. Está entendendo? Então, a doutrina é importante também na igreja. A doutrina é importante para a gente entender o nosso propósito, para poder aprender durante o nosso processo. O problema dessa parábola aqui é o seguinte: algumas coisas que acontecem nessa parábola. Quando o cara vê joio e trigo, eu não sei se você já viu isso, a gente não tem uma sociedade agrícola, né? Eu até deixei no porta-malas do meu carro, esqueci. Eu arranquei uns matinhos ontem, que é exatamente igual à espiga de milho, a espiga do trigo antes dela brotar. Quando você observar uma espiga do trigo antes dela brotar, e o joio, para quem não sabe, joio é uma erva que serve de veneno para matar algumas coisas também. Cada um tem uma utilidade, ele não é necessariamente ruim. Mas os dois são virtualmente iguais. Ou seja, porque na igreja tem gente do mundo, amém? Afinal de contas, é uma igreja para quem não gosta de igreja. A única igreja que tem um propósito reto é uma igreja para quem não gosta de igreja. Toda igreja deveria ser uma igreja para quem não gosta de igreja. Todas. Por quê? Porque o próprio Jesus falou: eu vim para buscar as ovelhas que estão perdidas. Quem já se encontrou não precisa de igreja. Quem já se encontrou, não, porque a igreja não é inabalável, a igreja não é eterna, o reino é eterno. Então, se você pertence ao reino, se você recebeu o Espírito Santo, você não precisa ir à igreja.
Você quer fazer parte da igreja, porque a igreja é o veículo pelo qual Deus manda a sua mensagem. É assim há mais de 4.000 anos. Deus usava os profetas, usou a nação de Israel e depois de Jesus ele usa a igreja. A querigma, a proclamação do evangelho acontece 95% do tempo dentro da igreja. Qualquer pessoa que você passar na rua, a pessoa fala assim, cara, estou numa fase muito ruim da vida, eu preciso de uma igreja. Ele não fala, eu preciso de uma palavra, eu preciso do Espírito Santo, eu preciso de comunhão, eu preciso de uma célula, eu preciso do futebol. Ele não fala, eu preciso da igreja. Aonde está a igreja? Então, a igreja ela é importante. E aqui, dentro da igreja, sempre vai ter, porque o nosso objetivo é alcançar as ovelhas que estão perdidas, sempre vai ter gente do mundo. Então, aqui a gente pode se assemelhar a esse campo. Tem joio e tem trigo. O problema é que eles são idênticos. E enquanto eles estão crescendo, não dá para ver diferença. Por isso que Jesus fala na parábola, que é uma história inventada para você poder entender um conceito. Tá? A parábola é isso, a parábola não é real, é um conto de mentirinha. E aí, conto de mentirinha não pegou bem na boca de Jesus, né? Mas enfim, é algo que Jesus inventou para ilustrar um ponto. Jesus não fala mentira, tá? Quem fala mentira é o diabo. Mas aquilo lá não existe. Agora que vocês entenderam a piada, né? Não era para ser piada também. Enfim, viajei. Jesus, quando ele conta a parábola, ele está inventando uma história para ilustrar um ponto. É isso que ele está fazendo. E aí quando ele fala do joio e do trigo, ele fala, vai crescer junto. E eles são iguais. Aí os trabalhadores, quem são os trabalhadores? Nessa parábola. Quem são? Nós. Nós somos os trabalhadores. Aí a gente chega para Jesus, Jesus, aquele cara ali que tem problema de cocaína, o que eu faço com ele? Põe ele para fora da igreja? Não, filho, porque ele parece com você. Jesus, é aquela lésbica ali, põe para fora da igreja? Não, filho, ele parece com você. E o homossexual, o que eu faço com ele? Não, filho, ele parece com você também. Você não pode botar para fora da igreja. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ensinar para ele. O nosso trabalho é amar e ensinar. Porque, primeiro, eles são virtualmente iguais. Segundo, presta bastante atenção no que eu vou te falar. O joio e o trigo, eles se alimentam do mesmo solo. Você acha que as pessoas que têm problemas diferentes dos seus, que são mais evidentes, elas não estão sedentas por Deus, não? Você acha que elas não estão sedentas por Jesus, não? Todo mundo está sedento por Jesus. O buraco existencial que tem aqui dentro só é preenchido com Deus. Ele está no mesmo desespero. O problema é que ele está cego. Um dos meus mentores, alguns de vocês devem conhecer o pastor Ed, ele fala o seguinte, qual é a definição de pecado para ele, né? A definição dele não é bíblica. A definição de pecado para ele é colapso. Quando você está morrendo afogado, por exemplo, o seu corpo entra em colapso à medida que você perde o controle. Então você está morrendo afogado, você está aqui, ó, aí os órgãos começam a funcionar de uma maneira independente para ver se você sobrevive. Quando a pessoa está cometendo um tipo de pecado desse que é tão evidente, que você sabe que é tão contrário à direção que Deus deu para a vida dela, que o seu coração fica quebrantado de compaixão, porque a gente não julga aqui na igreja, a gente fica quebrantado de compaixão, amém? Quando seu coração está quebrantado de compaixão, que você está chorando por aquela vida, que você já orou incansavelmente por aquela vida, que você apertou, que você deu um abraço, que você trouxe para sua casa, quando você já fez tudo isso, você consegue perceber que aquela pessoa está em colapso. Ela está reagindo de maneira independente, ela está aqui, ó. Isso é o pecado dela. Ela está em colapso. E a humanidade está em colapso desde Adão. A diferença é que talvez você esteja com a água só aqui no nariz, e ela já está lá embaixo. Mas está todo mundo em colapso. Por isso que Paulo fala, todos pecaram. E todos estão destituídos da glória de Deus. O que é estar destituído da glória de Deus? É estar em colapso. Eu estou morrendo no gerúndio todo dia. Por isso que o ditado diz, a gente começa a morrer quando nasce. Nós estamos em colapso. E essas pessoas que você julga o joio, talvez você seja o joio, pesado isso, mas vamos lá. Essas pessoas, elas se alimentam do mesmo solo. Elas bebem da mesma água, porque Jesus falou, todo aquele que tiver sede, vem a mim. Ele não falou todo aquele que é santo e tiver sede. Ele falou, todo aquele que tem sede, vem. E Jesus faz o quê? Eu vou examinar para ver se você pode beber do bebedouro, senão você vai me contaminar. É assim que Jesus faz? Não. Jesus faz, você vem quando você estiver com sede e eu vou te dar água. E se você tiver humildade suficiente, você vai se converter e dentro de você
viciado em cocaína, em maconha, ladrão, prostituta, LGBT, seja lá o que for. Todas as categorias. Crente, você crente, eu vou colocar dentro de você rios de água viva. E esses rios vão fluir para curar outras pessoas. A gente tem uma dificuldade de lidar com esse problema. Eu tenho uma dificuldade de lidar com esse problema. Nós tivemos esse problema recentemente aqui na igreja. Chegou uma quantidade de pessoas que vivem um estilo de vida que nós não concordamos. Quem aqui sabe o que eu estou falando? Todo mundo sabe, é evidente. Eu preciso esconder? Não. E quando eu conversei com essas pessoas que faziam parte do movimento LGBT e tal, eu falei, ó, você é bem-vindo aqui. Você é bem-vindo. Só que você vai ter um problema. Porque as pessoas vão olhar para você com olhos humanos, porque dentro da igreja está cheio de gente que não se converteu ainda. Elas vão olhar para você com olhos humanos. Não sou eu que estou te julgando. É a outra pessoa. E você vai ter que lidar com isso, porque você escolheu viver esse estilo de vida aí. E enquanto você estiver aqui dentro, eu vou te ensinar o máximo que eu puder. Eu vou te ensinar o máximo que eu souber. E eu estou aberto a aprender. Está aqui, ó, minha vida é um livro. Eu estou aberto a aprender com você. Explica para mim como é que você justifica isso daí, eu vou te explicar o que eu acho do contrário e a gente vai entrar num consenso. A gente teve esse problema. Cadê essa galera? Onde eles estão? Saíram. Por quê? Muita gente vai falar assim, porque vocês julgaram eles, porque vocês... Não. Julgamos não. Dessa vez eu fiz questão, cara, de guardar tudo. A gente fez o máximo, a gente amou. Sabe qual que é o problema das pessoas? As pessoas vêm para a igreja e confundem o crucial com o importante. E aí, a gente não vem para a igreja para ser igreja. A gente vem para a igreja para aparecer. E quando você tira o holofote, machuca. Machuca. É isso que acontece. Todo esse papo aqui, ó, já aconteceu já. Pessoalmente, já falei, então não estou falando nada pelas costas de ninguém. Mas essas pessoas se alimentam do mesmo solo. Elas se alimentam do mesmo solo. A única diferença entre o joio e o trigo, a única diferença que você consegue ver, está no fim da vida do joio e do trigo. No fim da vida, na maturidade. Que aí o trigo brota e o joio não. Para nós, a ilustração é o seguinte, é o fruto. Quando é que você vai ver fruto do crente? No fim da vida. Não se iluda. Fala assim, eu quero ver fruto da vida do cara agora. Talvez o cara está adiantado no processo, mas ele tem outras falhas também. É um conceito filosófico meio karma, assim, né? Meio hindu, que a gente carrega dentro da igreja. Por incrível que pareça, a gente carrega isso dentro da igreja. Esse conceito hindu de karma. Quando você estiver santo e preparado, Deus te recolhe. Não é assim que a gente fala? Porque se você estiver perfeito, você não precisa estar aqui. Esse conceito, na verdade, não veio de Cristo. Esse conceito é da religião budista, hindu, das religiões orientais. Mas a gente carrega ele. E, ele, na verdade, ele tem um fundo de verdade. Porque enquanto você estiver aqui, você está no processo. É aí que é a diferença. Foco no propósito para aprender no processo. A pergunta que eu faço para vocês, porque vocês são igreja, eu sei o que eu passei nesse último processo. O que você aprendeu com esse processo? Onde pessoas que não têm a mesma opinião política, não têm o mesmo estilo de vida, consideram pecado algo que você não considera pecado e vice-versa. O que você aprendeu com essa experiência? Não aprendi nada. É porque você não se envolveu o suficiente. Você precisa se envolver. Você precisa orar. Você precisa deixar Deus te usar também. E você precisa receber também. Porque às vezes, uma dessas pessoas que saiu da igreja porque nós não insistimos o suficiente, o amor insistiu em me amar. O amor insistiu em morrer para que eu tivesse vida. A gente para na hora que me incomoda. O mundo vai saber que vocês são meus discípulos pela maneira que vocês amam uns aos outros, mas você não concorda comigo, então tchau. Mas não é isso que a gente cantou. Não é isso que a gente cantou. A gente cantou que o amor insistiu em morrer para que eu tivesse vida. E agora? A gente precisa entender uma outra coisa, que isso faz parte do nosso DNA, da nossa natureza, que exercer uma função e pertencer ao corpo são duas coisas diferentes. Exercer função e pertencer ao corpo são duas coisas diferentes.
É aqui que vem a parte da doutrina que eu estava te falando. Foco no propósito, apontar para Jesus é o nosso propósito, para aprender no processo. Qualquer função dentro da capela passa por um critério. Qualquer função passa por um critério. O critério é 1 Timóteo capítulo 3. Você quer fazer qualquer coisa na capela, hospitalidade, a gente entende que é o bispo. Você quer ser um bispo? Você quer ser um diácono? 1 Timóteo capítulo 3. Quais são esses critérios? Não pode ser novo na fé, tem que saber manejar bem a palavra. Aí a pessoa que justifica um pecado dessa maneira não sabe manejar bem a palavra. Tem que ser marido de uma esposa só, não pode ser dado ao dinheiro, não pode ser dado ao vinho, tem que ter bom testemunho. Isso é para exercer função. 1 Timóteo é para poucos. 1 Timóteo é para poucos. Agora, Mateus 11 é para todo mundo. O que é Mateus 11? Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e meu fardo, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Isso é Jesus falando da religiosidade. Então, você quer exercer função na capela? Tem critério. Tem critério. Não é... Você precisa entender aqui, ó, coloquei aqui, referência, evidência e influência é para quem tem competência. Referência, evidência e influência é para quem tem competência. Eu tenho alguns amigos que falam para mim assim, ó, eu nunca vou pregar na capela. Por quê? Porque não tem competência. Não é o chamado dele. Não é o chamado dela. E está tudo bem. A gente não tem que forçar as pessoas a ser quem elas não são. É competência. Ah, Pedro, mas aí você está falando um negócio muito estranho. Não, olha 1 Timóteo capítulo 3. Lê lá. Você vai ver, se não tiver esses critérios, não deve ocupar a posição de referência, evidência e influência. Não deve. Vem e recebe. Recebe a esfera que todo mundo tem para receber. Recebe o que Jesus tem para te dar. Seja humilde. Primeiro exercício de humildade é sentar e falar assim, eu não vou exercitar aquilo que Deus me deu como dom. Por quê? Porque eu estou errado. Porque eu estou deixando a palavra falar comigo. Isso é doutrina. Isso é doutrina. Na parábola, a gente percebe... uma outra coisa que eu anotei aqui interessante. A gente é ótimo em se precipitar, já reparou isso? A gente se precipita demais. Eu falei que o fruto está no fim da vida, mas a gente se precipita. Antes da pessoa chegar no fim da vida, a gente já se precipitou, já botou para fora, a gente fez exatamente o que Jesus falou para não fazer. Na maioria das vezes a gente faz isso. A gente arranca o trigo junto, aí vai embora trigo, vai embora joio. Porque a gente não sabe qual... Óbvio, isso é uma metáfora, né? Mas a gente não sabe qual joio vai virar trigo. Ele não vira, tá? Joio é joio e trigo é trigo. E aí a gente pode um outro dia falar sobre predestinação, a gente pode falar sobre tudo isso. Mas na metáfora, Deus está trabalhando em todo mundo que é joio para transformar em trigo. Porque Deus é misericordioso. E Ele espera que todos alcancem o arrependimento. Ele não espera que alguns alcancem o arrependimento. Ele espera que todos. Tudo bem que teologicamente falando, todos que alcançam o arrependimento, está claro no texto quando você lê em grego, é todos aqueles que Ele escolheu. Mas outro dia a gente fala sobre isso. Mas Ele espera que todos alcancem o arrependimento. Às vezes, não chegou a hora daquela pessoa se arrepender. A gente tem que ter espaço. A gente tem que conseguir criar espaço no nosso meio para caber pecado suficiente para o Espírito Santo trabalhar. E aí, tem a ver com a explicação da parábola, né? Na explicação da parábola, ele fala que no final os anjos vão fazer a colheita, a ceifa, e nós semeamos. Qual é a diferença? O trabalho da ceifa é dos anjos. O anjo ceifa, nós semeamos. Não é o nosso trabalho ceifar nada. A gente não tem que chegar lá e falar assim, você é, você não é, você é, você não é, você pode... Não. Nosso trabalho é semear. Semear o tempo todo. Como que a gente resolve o problema de joio no nosso meio? Não é fazendo filtro, é plantando mais trigo. Quanto mais trigo a gente vai plantando, mais ele vai tomando solo. É assim que a gente faz. Então a gente pega a semente boa e joga mais. O joio comeu, pega a semente boa e joga mais. Toda a parábola de Jesus tem um quê de persistência. Quando ele conta a parábola do semeador, que veio logo antes dessa, ele fala, umas caíram no terreno rochoso, outras caíram no meio de espinho, outras caíram no solo seco. Algumas só caíram no terreno fértil. A que caiu no terreno fértil deu fruto. As que não caíram no terreno, o que vai acontecer? Vamos trabalhar no solo, vamos melhorar esse solo, porque eles se alimentam do mesmo solo. Referência, evidência e influência tem que ter competência.
Ah, não concordo, Pedro. Então rasga a Bíblia. Rasga 1 Timóteo. Não serve para você. Fica escolhendo o que você quer acreditar na Bíblia. Entendeu? Mas está escrito lá. Outra coisa. Quando a gente fala isso, as pessoas falam assim, então agora mudou então. Agora você está exigindo das pessoas performance. Tem que chegar aqui, tem que ser o bonzão. Não, não é sobre performance. É sobre postura. É diferente. É a sua postura lá no mundo, é a sua postura aqui na igreja que vai mostrar aonde está o caminho do fruto. Não é performance. Eu não estou preocupado se você toca muito. Eu não estou preocupado com o seu talento. Estou preocupado com o seu testemunho. Diferente. Talento a gente desenvolve. Testemunho é outra história. Não estou preocupado com o seu talento. Estou preocupado com o testemunho. É isso que a gente está procurando. E aí uma frase muito famosa aqui na igreja é o seguinte, para quem quer servir, para quem quer caminhar. A razão pela qual nós somos duros com as pessoas que querem servir, que tem critério, é o seguinte. A frase famosa é, eles podem, você não. As pessoas falam assim, mas isso aí é injusto, você tem que tratar todo mundo igual. Isso é a maior balela de todos os tempos. Ninguém trata todo mundo igual. Se você tem mais de um filho, se alguém perguntar assim, qual deles você ama mais? Eu amo os dois igual. Mentira. Mentira. Todo mundo ama um mais do que o outro. Tem uma característica diferente. Um está mais grudado com o pai, outro está mais grudado com a mãe. Eu não estou medindo quantidade de amor. Eu estou medindo a qualidade, a diferença entre um e outro. Um é mais apegado, o outro não. Eu, por exemplo, tenho certeza absoluta que o meu pai ama muito mais a minha irmã do que eu. Certeza absoluta. Isso daqui... Não é mimimi não, é sério. Por quê? A minha irmã teve filha ontem. O meu pai, ele nem viu minha filha quando nasceu. Tadinho. Ele não foi na Nova Zelândia, minha mãe foi. Meu pai estava chorando no telefone, pedindo pelo amor de Deus para ir para o Rio de Janeiro. E o meu pai detesta viagem. Eu tenho certeza, eu estou em paz com isso. Por quê? Porque eu entendo que as pessoas amam um ou outro diferente. Não quer dizer que ama menos em quantidade. A expressão do amor é diferente. A expressão do amor é diferente. Então aqui a gente diz o seguinte, mas por que ele pode e eu não? Não, eles podem. Você não. Sabe por quê? Porque você sabe. Eles não. Eles podem e você não, porque você sabe e eles não. Você já passou um bom tempo aqui, já comeu Bíblia, já ouviu Jesus, o Espírito Santo já mora em você? Então, meu amigo, você não pode mais. Acabou? Eu gosto de encher a cara, gosto de sair e encher a cara. Eu gosto de entornar até cair no meio fio. Eles podem. Você não. Por quê? Porque você sabe. E eles não. No dia que eles souberem, a gente cobra deles. Quem decide o critério de quando vai cobrar deles? Certamente não é você. É você, Pedro? Eu também não. É impressionante como que Deus prepara as circunstâncias na hora de cobrar. Foi o caso desse jovem que foi falar comigo ontem, depois de 1 ano sem ler Bíblia, 1 ano sem ir à igreja, precisou de uma experiência fora da igreja, para o cara fora da igreja do mundo, sem experiência nenhuma com Jesus, falar para ele tudo que a gente falou aqui durante 1 ano. Aí o cara, preciso voltar. Porta aberta. Porta aberta. Você sabe do que eu estou falando. É isso. A parábola, essa parábola... ela não é necessariamente sobre mandar as pessoas para o inferno ou para o céu, né? Quando a gente lê ali, junta o joio, põe num conjunto e põe para queimar. Muita gente acha que isso é sobre céu e inferno. Não é isso, é sobre céu e terra. Não é sobre céu e inferno. Se você parar para reparar, raramente Jesus fala do inferno como um lugar lá. O céu ainda tem algumas explicações, um lugar lá. Um dia, um corpo restaurado, mas o inferno não tem um lugar lá. Na maioria das vezes que Jesus fala. Na maioria das vezes que Jesus fala sobre o inferno, ele fala sobre um tempo presente. Que a gente causa o nosso próprio inferno. Então, assim, filosoficamente falando, e eu não vou me aprofundar nisso, o objetivo não é tirar as pessoas do inferno, é tirar o inferno de dentro das pessoas. O objetivo é a gente trazer paz. É por isso que Jesus fala, a minha paz eu te dou, não como o mundo dá. Então, o objetivo não é tirar o cara lá do inferno. Eu nem quero ir no inferno, eu quero nada com o inferno. O pessoal fala assim, onde eu chego os demônios correm. Eu oro para chegar onde eu chegar, não tem demônio nenhum. Eu não quero briga com demônio não, cara. Não quero não. Eu não quero ter que expulsar demônio de ninguém, não quero exorcizar ninguém. Isso é um negócio muito feio. Alguém aqui já fez algum exorcismo na vida? Alguém aqui já passou por isso? Sério? Você já expulsou o demônio, já botou a mão na pessoa, a pessoa saiu se revirando lá?
Cara, eu não quero nada com isso, não. Aconteceu comigo 2 vezes na minha vida, e aparecer nego endemoniado, chama o Claudeci, chama o irmão, fala, ora lá, entendeu? Por quê? Não é meu chamado, cara. Não é meu chamado. Você tem que saber aonde eu vou aparecer, eu vou passar vergonha. Estou sendo sincero para você. E muitos de vocês vão passar vergonha. Amém ou não? É um amém vergonhoso, mas é verdade. É verdade. Então, o que é um corpo, gente? O que é um corpo? Um corpo é onde cada membro tem uma função. E a gente honra a função de cada membro. Então, quando você vê os anciãos da igreja, quando você vê as pessoas mais dedicadas à oração, orando, você não zomba da pessoa. O que você faz? Você respeita, escuta e espera Deus falar com você. Quando você vê alguém pregando, que você não tem autoridade para pregar, você senta a bundinha no banco e escuta, porque é Deus falando com você através da palavra. Isso é doutrina. Quando você vê alguém tocando, você não fica zoando e conversando enquanto ele está tocando. Se você não gosta de música, o que você faz? Você senta a bundinha e fica aqui, reflexivo. Porque o cara que está tocando está tentando te ensinar algo de Deus. Quando a pessoa está varrendo, limpando, arrumando a mesa, ela está servindo a Deus e servindo a você, então você vê o que você pode fazer para ajudar. Está entendendo como é que funciona? É isso que a gente precisa entender. E aí, por último, algumas lições que a gente precisa aprender dessa parábola aqui, né? Eu vou terminar com isso. Cuida bem do solo, sem fazer distinção de quem se alimenta dele. Primeira coisa que a gente precisa, que eu aprendo dessa parábola aqui. Cuida bem do solo, sem fazer distinção de quem se alimenta dele. Ah, mas o cara vem aqui e não dá 1 centavo para a igreja. Amém, é para ele que eu estou fazendo. Ah, mas o cara vem aqui e ele discorda de mim. Teve uns aqui na igreja que me chamaram de hipócrita, mentiroso. Teve um que falou até que eu não prego a palavra. Aí eu chego para ele, é para ele que eu estou fazendo. Amém, glória a Deus. Eu não estou preocupado se ele vai me insultar. Porque o próprio Jesus falou, todo aquele que quiser me seguir vai sofrer insultos. Então eu faço como Paulo, eu me considero privilegiado de sofrer pelo evangelho. Eu não cheguei no ponto de apanhar, e eu oro que eu não chegue no ponto de apanhar. Mas quando alguém me calunia, quando fala mal de mim, eu não vou me defender. Não vou lá para correr para me defender, você não deve se defender. Alguém começa a falar mal da igreja, a gente teve esse momento aqui no culto de oração. Começa a falar mal da capela, essa igreja é muito herege e tal. Amém, irmão, você tem direito à sua opinião. Você não precisa defender a capela, não. Não precisa. Não, lá não é assim, não. Você tem que... Não precisa, não. Amém, irmão? Você tem direito à sua opinião, tranquilo. O dia que você estiver aberto, que você quiser experimentar alguma coisa, você me fala, a gente conversa, mas agora você não está aberto. É igual pregar o evangelho para bêbado. É à toa. É à toa. Você vai, o cara está alcoolizado. O cara não está em si. Você vai começar a pregar o máximo que a única pessoa que vai ouvir é o demônio dentro dele. Ele não vai lembrar. Então, o que você faz com uma pessoa alcoolizada, né? Se você quiser fazer um evangelismo? Você pega ela, leva para casa, dá um banho gelado, espera ele acordar, reganhar a consciência dele, e aí você prega o evangelho. Porque o evangelho precisa ser, aqui, racional. O culto é racional. Não adianta você pregar para o cara está todo emocionado, eu preciso de Deus, levanta a mão. É o diabo que está fazendo zombaria com a tua cara. E você ainda saiu mais pobre ainda, que você comprou um pão, comprou um lanche, comprou um refrigerante, você saiu mais pobre ainda. Não é assim que funciona. Então, cuida do solo, sem fazer distinção de quem se alimenta dele. Segundo, cuida das plantas, sem fazer distinção do fruto que ela dá. Isso é difícil para nós. Isso é difícil. Quem são as plantas nessa plantação? Somos nós. Então, eu tenho que cuidar da planta sem fazer distinção do fruto que ela dá. Que eu vou ser sincero para você. Eu gosto muito quando aparece músico bom na igreja. Porque eu gosto de música. Então, o fruto dele me agrada. Aí eu vou lá e falo, cara, o que você está precisando? Vamos tomar um café? Você quer aprender mais? Aí eu colo no cara. Mas chega um cara, por exemplo, na igreja que não tem esses dons e ele se envolve com a hospitalidade, e aí ele vem aqui no sábado limpar a igreja, eu não estou aqui. Eu não estou aqui. Eu estou falhando com esse cara. Mas não é a minha afinidade. A gente não é obrigado a ser amigo de todo mundo também. Você sabe disso, né? Você é obrigado a amar todo mundo, mas você não é obrigado a ter afinidade com todo mundo. As pessoas têm preferências diferentes. Eu não estou aqui, mas o Washington está aqui. Tem outras pessoas aqui. Aí a gente precisa aprender a fazer o quê? A destronizar os ídolos da igreja. Tira o pastor do trono, tira o diácono do trono, tira esse povo do trono e põe eles lá embaixo, lá onde Paulo se coloca. Eu sou o servo, o pior servo de todos. Lá no 3º andar do navio. O remo mais pesado, no ambiente mais hostil, que recebe, literalmente, desculpa o uso da palavra, recebe a merda de todo mundo que desce aqui.
Esse é o papel do líder da igreja. Ele rema mais forte no ambiente mais hostil e ainda tem que receber a merda de todo mundo da igreja. Esse é o líder. Você quer andar com a gente, quer liderar alguma coisa na capela? Você vai sentar no ambiente mais hostil, vai remar mais pesado, vai carregar mais peso nas suas costas, ainda vai receber merda dos outros ainda. E nego vai falar para você ainda, vai chegar aqui e vai, ficou bom não, não gostei não. Ah, eu vi uma rachadura ali no muro ali, não gostei não. Tem nego que faz assim, ah, não gostei dessa filmagem não, tinha que filmar daqui para cima. Pô, pega a câmera e filma então. Né, meu cameraman? Não posso falar nome, porque senão depois os outros cameramen vão ficar chateados, entendeu? Aí, para a gente acabar, das 3 lições, vou colocar aqui na tela para você, essa daqui é para você memorizar. Sobre joio e trigo, vai crescer dentro da igreja, a gente precisa aprender a gerenciar. Para exercer evidência, referência e influência, tem que ter competência. Aí eu estou falando de referência, eu estou falando de gente que eu vou para ele e falo assim, cara, esse cara é meu exemplo de vida no evangelho. Essas pessoas que ocupam esses cargos no corpo local precisam de competência. Mas a igreja tem que estar aberta com espaço para todo mundo, sempre. É uma dicotomia que a gente não vai conseguir resolver. Bem-vindo à capela. Se não é assim de onde você veio, ou na experiência que você esperava ter, você tinha uma ilusão de igreja. A igreja é uma dicotomia eterna. A gente não consegue resolver os problemas. Porque nós não vamos chamar para resolver problema de igreja, nós vamos chamar para pregar o evangelho. Amém? Amém. Ah, beleza. Então vamos lá. 3 coisas que eu falei tudo fora de ordem, nem sei se vocês estão ainda, mas vamos lá. Primeiro, não faça o papel de Deus, não tente ser Deus, porque você não tem essa moral. Não tente ser Deus, porque você não tem essa moral. Ah, a pessoa está errada, eu vou jogar. Não tenta ser Deus, você não tem essa moral. Você não tem habilidade para definir o que é certo e errado. Você não tem. O seu papel não é julgar, o seu papel não é decidir, o seu papel não é discernir. O seu papel é pregar o evangelho. Só isso. Enquanto igreja, Deus deu autoridade para aqueles que ensinam na igreja, para aqueles que lideram a igreja, para decidir quem tem competência. Isso aí é fato. Eu não tenho a menor insegurança quanto a isso. Você pode me perguntar, pode jogar no meu peito. Se você quiser reclamar, não gostei, aquela pessoa tinha que tocar, aquela pessoa. Joga no meu peito e vem falar comigo que eu vou te mostrar, biblicamente, o que eu estou fazendo. Autoridade para isso eu tenho, tranquilo. Eu não vou perder o sono por causa disso. Pode vir falar comigo. Agora, no contexto geral, na igreja, eu não tenho autoridade nenhuma para expulsar alguém de igreja. Nem você. Não tente ser Deus para amputar órgão do corpo. Não tente ser Deus. Ué, Pedro, Deus amputa órgão do corpo? Como assim? Amputa? Amputa. Romanos capítulo 11. Vocês, gentios, Paulo falando, vocês abrem seu olho. Porque Deus não poupou nem os ramos originais dessa oliveira. Então, se ficar de zoeira aí, ele vai cortar vocês. Isso é Paulo falando para os romanos. Então, não tente ser Deus. Você não tem essa moral. Você não tem essa moral. Porque lembra do começo da pregação que eu falei? Não, mas é aquele lá. Ele parece com você. Você não tem essa moral. Segundo, não tente ser Jesus. Não tente ser Jesus, porque você não tem esse chamado. Qualquer pessoa que tenta ser Jesus, essa semana eu fui acusado, alguém chegou para mim e falou assim, a capela é igual com todas as outras igrejas, vocês arrotam santidade. Falaram para mim. Eu falei, não, está errado, agora eu vou bater de frente. Não é. Porque durante esse tempo todo, eu fiz tudo que eu podia fazer, e a única coisa que eu não fiz foi me colocar no lugar de Jesus. Sabe por quê? Porque eu não vou carregar o peso do seu pecado nas minhas costas. Você se vira com o seu pecado. Não adianta confessar para padre, para pastor, para líder de célula, de grupo pequeno, não adianta. O seu pecado é seu, meu querido. Você vai lidar com os seus pecados. Você vai lidar com a merda que você criou. Não adianta você falar assim, não, que eu confessei meus pecados, agora eu estou livre. Não, você roubou, você vai confessar seus pecados, Jesus vai te perdoar, mas você vai preso. E se eu souber, eu vou te denunciar. Bati na minha mulher, mas eu me arrependi. O problema é seu, vai para a cadeia. Vai orar lá dentro da cadeia. Ajoelha lá, glória a Deus, aleluia e tal, vai sofrer lá para se converter lá, mas vai pagar. Por quê? Porque civil é uma coisa, espiritual é outra coisa. É muita hipocrisia a gente ficar cobertando o pecado dos outros. Você não pode acobertar o pecado de ninguém.
E nesse tempo todo, o que eu fiz exatamente nesse último processo nosso foi isso aí. Ó. Eu estou aprendendo no processo. Meu foco está no propósito. Eu quero apontar para Jesus, eu estou aprendendo no processo. Eu não tentei ser Jesus, porque eu não tenho esse chamado. Não sou eu que absolvo os seus pecados. Eu não carrego os seus pecados nas minhas costas. Então, eu amo, mas a verdade e o amor, eles não se excluem. Você precisa entender que verdade e amor não são excludentes. Eu prego a verdade com o amor. Mas só porque eu te amo não significa que eu vou deixar de falar a verdade para você. Vou falar a verdade porque eu te amo. Está aqui, ó, a verdade é essa, você está errado. De acordo com o Evangelho, você está errado. Pelo menos o meu entendimento. Agora você fica livre para ter sua própria interpretação. Mas se o Espírito Santo te incomodar, você sabe que você está fazendo besteira. Não tente ser Jesus para absorver o pecado. Jesus encontrou com a mulher no poço e falou assim, cadê seu marido? Não tenho. Eu sei. E o que você está também não é seu marido, já teve 5. Jesus absorveu o pecado dela. Você, cadê seu marido? Não, estou vivendo na Gandá. Então se converte, então arrepende dos seus pecados. A nossa fala é essa. Porque você não é Jesus. Você não tem esse chamado. Botaram a mulher de joelho, vamos apedrejar ela. Aí Jesus começa a escrever no chão. Diz a lenda que o que ele estava escrevendo no chão eram os nomes dos líderes da sinagoga na ordem cronológica ali do nascimento, porque era assim que a gente acusava as pessoas. Aí ele começa a escrever o nome, eles já entenderam já. Os judeus já entenderam. Eu falei, rodei. Rodei nesse, rodei naquele, rodei naquele. Outros teólogos dizem que Jesus estava escrevendo os pecados ali que eles tinham cometido. A gente não sabe o que ele escreveu. A postura de Jesus é, chegou a pecadora, vai ser apedrejada. Porque também já estava errado, que era para apedrejar o marido também, né? O cara que estava traindo lá, mas não trouxeram o cara. Aí está lá, a mulher ajoelhada, todo mundo vai apedrejar. Aí Jesus ajoelha. Quando ele levanta, todo mundo foi embora. Cadê seus acusadores, mulher? Não sei, foram todo mundo embora, então também não te acuso. Essa é a postura de Jesus. A sua postura qual que é? Qual que é o seu pecado, mulher? Então se arrepende do seu pecado. Arrepende dos seus pecados e vive uma vida que dá fruto de arrependimento. Como é que você sabe disso, Pedro? Quando Pedro está pregando a primeira mensagem para os que não eram convertidos ainda, os judeus que vieram de tudo quanto é lugar, eles perguntam, o que a gente tem que fazer? Arrependam-se dos seus pecados, entrega a sua vida para Jesus, é isso. A nossa mensagem é essa, se arrepende dos seus pecados. Estou vivendo errado, se arrependa dos seus pecados. O que é arrepender? Parar de fazer. Parar de fazer. Eu tenho problema com pornografia, joga o computador fora. É isso. Não é parar hoje para amanhã voltar, isso não é arrependimento, isso é remorso. Remorso leva à morte, arrependimento traz vida. Então, arrependimento é mudar. Isso é o caminho da santidade. Isso é igreja. O caminho da santidade é esse, é arrependimento. É árduo. O caminho de Jesus é estreito, é difícil. Não é facinho para todo mundo. Por último, não tente ser o Espírito Santo, porque você não tem esse poder. Tem muita gente que fala assim, não, ela está errada, mas eu vou convencer ela. Eu vou mostrar para ela na Bíblia. Eu vou mostrar para ela na Bíblia como é que funciona. Eu vou pegar toda a minha experiência bíblica, toda a minha oratória, toda a minha homilética, toda a minha exegese, todo o meu grego, todo o meu hebraico. Eu vou abrir, eu vou pular de Hebreus para Mateus, para João, para Gálatas, para Colossenses. E eu vou dar todos os argumentos bíblicos para ela. Sabe o que vai acontecer com a pessoa? Nada. Não vai acontecer nada. Vai acontecer nada. Porque evangelho não é interpretado, evangelho é revelado. Então, melhor que você faz é, ao invés de tentar convencer alguém com todos os seus argumentos, é dobrar seu joelho e orar. Ora. Até quando, Pedro? Até Deus mandar você parar de orar. Simples. Não tem prazo. Ninguém pode colocar prazo naquilo que Deus determina. Então você ora. Tem gente que está orando por outras pessoas por 20 anos. Ora. Não tenta ser Deus. Não tenta ser Jesus. Não tenta ser o Espírito Santo. Você não tem essa moral, você não tem esse chamado e você não tem esse poder. Então eu sou quem então? Se eu não posso ser Deus, não posso ser Jesus, não posso ser o Espírito Santo. Quem que eu vou ser? Seja você mesmo. Do jeito que você é. Seja você, com as suas falhas. Seja você. Que as pessoas vão olhar para isso e você vai ver, eu também tenho as minhas falhas. E eu estou superando elas dia a dia. Seja você mesmo. Isso é ser capela. É ter espaço para a gente ser a gente mesmo. Uns são quietos, introvertidos, outros são extrovertidos. Uns falam em línguas, outros não falam em línguas. Uns têm dons de revelação, outros não. Uns têm dons de cura, outros não. Uns têm palavras de sabedoria, outros não. Uns são chamados para administrar. Todos têm dom de línguas? Todos interpretam? Todos administram? Todos pregam? Não. Essa é a beleza. Isso é ser igreja. Esse é o nosso coração. Se de tudo você não entendeu nada,
Se tudo que eu falei você não entendeu nada hoje, o objetivo é o seguinte: nada aqui dentro é claro. Tudo é confuso. A única coisa que é clara é nós vamos tentar apontar para Jesus. Quer andar com a gente? Prepare-se para se revoltar. Prepare-se para se revoltar. Porque ninguém tem resposta para as coisas que você perguntar. Como é que a gente acha a resposta? A gente ajoelha, ora e vai esperando, e a resposta vai vindo. Eu me recuso a definir claramente o que a gente vai fazer. Porque eu não sei. Isso é capela. Esse é o nosso coração. Amém? É isso. Vamos orar para Deus trazer mais joio para o nosso meio, para a gente esperar a conversão do joio em trigo. Pai, o Senhor nos recomenda na sua palavra que a gente ore por trabalhadores, porque a colheita é grande. Bom, aqui no nosso meio hoje de manhã eu estou vendo vários trabalhadores, então a minha primeira oração é que o Senhor converta esses trabalhadores para que a gente deixe de ser inútil e comece a colocar a mão na obra. Para que cada um aqui entenda a sua posição, seu chamado, independente do que for, se tem referência e evidência ou não, mas para que nós possamos participar da igreja ativamente, do corpo de Cristo com os nossos dons. Porque está faltando pedaços nesse quebra-cabeça. Então a minha oração é para que nós, durante esse domingo, enquanto a gente volta para casa, que o Senhor nos converta, para que a gente possa operar no corpo da maneira que o Senhor nos chamou para operar. E a nossa segunda oração é que o Senhor envie mais trabalhadores, porque talvez o nosso objetivo seja enviar esses trabalhadores para outros lugares. Envia pessoas com dons para pregar, dons de palavra, dons de línguas, enfim, aquilo que o Senhor quiser que se manifeste aqui no nosso meio. E por último, a gente ora para que o Senhor envie todas as pessoas ruins dessa cidade para o nosso meio. O Senhor deixa os santos lá nas outras igrejas, e que aqui se torne um antro de gente ruim, gente sem Espírito Santo, gente que não se converteu, gente viciada em entorpecente, gente viciada no pecado, gente que não conhece Jesus, que esse lugar aqui seja tomado por trevas, e a única luz aqui dentro seja o seu Espírito Santo e a nossa luz. E aí o Senhor vai colocar a gente para brigar com essas trevas todas. Dá força para nós, para que esse ambiente seja edificado no Espírito cada vez que a gente se propuser a cultuar aqui dentro, que as pessoas sintam isso, que o cara que está desviado, o cara que não tem contato nenhum com o Senhor, que nunca sentiu a sua presença, na hora que ele pisar naquela porta, que ele comece a ser transformado em nome de Jesus. Que o Senhor tire todo impedimento desse espaço físico e temporal que a gente usa como culto, tira todo impedimento daqui, e transforma isso num local e num tempo e num espaço onde só o seu nome é edificado. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. E aí, gostou da palavra? Eu particularmente adorei. Anotei tudo, espero que você também tenha anotado. E aproveitando, venho falar para vocês dos nossos grupos de conexão, que o próprio nome já diz, né? É um grupo onde eu e você podemos nos conectar. Vai aparecer aqui na nossa tela um QR Code, onde você pode escanear, onde você vai ser redirecionado a preencher um formulário, onde um de nossos voluntários vai entrar em contato com você e vai te direcionar para um grupo de conexão mais próximo da sua casa. Se você gostou da nossa igreja e quer contribuir de alguma forma, vão aparecer aqui na tela mais alguns códigos onde você pode contribuir financeiramente, mas não se sinta pressionado e nem obrigado a contribuir. Isso vai de você e de acordo com o que você sentir no seu coração. E esse foi mais um culto aqui da Capela. Eu espero que você tenha gostado e quero te ver aqui online ou presencialmente no próximo domingo. Fiquem com Deus. Valeu!